Olá, meu nome é Samara Reis, estou aqui com Ian Lin. Nós somos dirigentes da Serpa China, empresa de consultoria estabelecida em Xangai, e orientadores de todas as pesquisas realizadas por nossa equipe sobre os temas de economia e comércio da China. No podcast de hoje, vamos tratar do tema: com a propagação da epidemia, a cadeia industrial global enfrenta uma ruptura. Então, Lin, a pergunta que não quer calar: por que se fala da crise da cadeia de suprimentos? Bom, a rápida disseminação global da epidemia levou diretamente à quebra de cadeias de produção e distribuição global. E o aprofundamento da globalização fez a cadeia produtiva tornar-se descentralizada, aumentando o sistema colaborativo, formando assim uma série de aldeias globais, um mundo em que todos estavam, de certa forma, interligados. Claro que essas características de cadeia industrial, por um lado, melhoram muito a eficiência de produção industrial moderna. Por outro, também agrava o efeito borboleta das transmissões de risco. O impacto do surto em qualquer pequeno elo da cadeia industrial faz com que toda a cadeia pare, especialmente hoje, onde a gestão moderna é de produção sob encomenda. A empresa só inicia o processo de produção depois de receber um pedido, modelo de estoque zero. Os estoques de suprimentos de cadeia de produção e distribuição das empresas geralmente não excedem mais de um mês, o que leva a qualquer problema de cadeia industrial a parar a produção por 3 meses. Assim, toda a cadeia industrial basicamente tem que parar o trabalho. Um exemplo interessante, Lin, que nós levantamos na nossa pesquisa, foi que no terremoto que aconteceu no Japão em 11 de março de 2011, mais de 150 empresas listadas na Bolsa de Valores da China tiveram a paralisação da sua produção ou a sua redução. E isso fez com que muitas empresas tivessem que encontrar novos clientes ou fornecedores. Samara, a China de 2020 é muito diferente da China de 2000. Além de ocupar uma posição importante na indústria global, aumentou significativamente o seu impacto internacional nas peças sobressalentes, montagem e fabricação. Assim que a pandemia do Covid estourou na China, ela pressionou o botão de pausa e a cadeia de abastecimento foram as primeiras a serem atingidas. Os centros fabris do mundo pararam inesperadamente e o efeito borboleta atingiu rapidamente para a cadeia industrial global. Com a disseminação do Covid no exterior, o bloqueio de cadeia de abastecimento estrangeira afetou ainda mais a China. Bom, uma análise feita de acordo com a Comissão Europeia diz assim: para cada 10 bilhões de dólares de redução na produção chinesa, no resto do mundo serão retiradas em torno de 6,7 bilhões de dólares de produção e vendas. No entanto, é difícil reverter a vantagem da cadeia de suprimento da China em um curto período de tempo. É difícil de encontrar uma única alternativa para a indústria fabril da China. A participação da China nas exportações globais de manufatura é de cerca de 18%, o equivalente à soma de todo o mercado emergente asiático. Durante, então, esses acontecimentos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, carregava grandes esperanças de revigorar a manufatura americana, que até agora não fez nenhum progresso substancial. O efeito da interferência do governo no ajuste da cadeia industrial, no modo de operação e no comportamento empresarial também é bem limitado. Ele é importante, mas ele é limitado. Sem mencionar também que a essência de uma empresa é gerar lucros. A produção fluirá naturalmente para os locais de menor custo com mais eficiência, O que hoje, então, nos Estados Unidos, em termos de custo, é um complicador. Nesse levantamento que nós fizemos também, dessa parte dos Estados Unidos, foi interessante um case da empresa 3M, no qual, em março de 2020, no esforço de combater a propagação do Covid, os Estados Unidos lançaram uma lei de produção de defesa que exigia que a empresa 3M produzisse a máscara N95 e parasse de exportar essas máscaras e desse prioridade aos Estados Unidos. Mas a 3M se recusou de fornecer as máscaras apenas para os Estados Unidos. E assim ela fez um compromisso final
de aumentar o fornecimento das máscaras para os Estados Unidos, mas sem restringir as suas exportações. Ou seja, por mais que o governo interfira, a empresa hoje ela tem um grande poder. E aí ela pode dizer, ok, eu produzo para o meu país, mas eu não quero abrir mão de forma alguma das minhas exportações. Dentro de tudo isso, é mais do que perceptível que a cadeia industrial global precisará ser urgentemente reparada. No futuro próximo, haverá novos ajustes, novo layout, a fim de evitar o risco de quebra de cadeia provocado pela globalização da cadeia industrial excessiva e com divisão excessiva de trabalho, juntamente com o aumento da consciência e soberania nacional. Países e empresas minimizarão sua dependência, gradualmente se aproximarão de seus países de origem e ajustarão a cadeia industrial global para uma tendência mais curta e localizada. Aqui na China, já estão orientando a concorrência para uma cooperação orientada. Lin, e essa questão de cooperação orientada já vem de uma questão cultural da China, não é mesmo? É mesmo, Samara. A China construiu um hospital em Wuhan, em 10 dias, para 1.500 leitos, com 34 mil metros quadrados. Isso eu sei que não é novidade para ninguém. Mas o que poucas pessoas sabem é que o que está por trás dos bastidores dessa construção. Essa construção envolveu diversas empresas concorrentes, que tiveram que viver este momento de uma aliança para um bem maior e em pouco tempo. Em suma, poderá aproveitar o futuro e assumir a liderança da indústria quem criar um ecossistema industrial completo, formando um clube de aliados entre determinados países. Bom, o nosso podcast de hoje se encerra por aqui. Esperamos que tenham gostado. Não percam o nosso próximo podcast com o tema: estamos aproximando do fim da globalização? Qual é a tendência? Esperamos vocês. 再见!